Bom dia, estamos aqui mais uma manhã para ouvir, a direção do nosso Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que é o momento mais importante, o momento em de ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você. Pai, fala aos nossos corações, abra o nosso entendimento, cumpra o teu querer, o plano que o Senhor tem para a minha vida e para a vida daqueles que ouvirão a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, o versículo é o 35. Anteriormente, o Senhor Jesus ele está falando com os seus discípulos acerca de parábolas. Parábolas são histórias, não verdadeiras, que ele usa como comparação. Ele conta uma história para comparar alguma coisa, para que os discípulos viessem a entender. Ele mesmo estava fazendo as explicações. E aí aqui, no 35, o título diz assim, Jesus apazigua a tempestade. E olha o que Jesus diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Aqui, Jesus diz para os discípulos, passemos para outra margem. Ou seja, aqui já se findou o que nós tínhamos que fazer. Vamos para o outro lado continuar. Em outras palavras, nós precisamos entender que a vida, ela existe fases, Sabemos que nós nascemos, nós começamos a engatinhar, começamos a falar, a primeira fase, Uma fase boa. Daqui a pouco a gente começa a crescer, aprender a fazer algumas coisas, É a segunda fase. Daqui a pouco começa a vir a juventude, A parte a qual a criança deixa de ser criança e ela inicia a puberdade, e há aquele período, de conhecimento, de novos conhecimentos, de descobertas. E aí daqui a pouco ele começa a entrar naquele período jovial, onde a imaturidade é algo natural. E aí ali está a mãe, o pai, a família, para tentar colocar a ordem, colocar as coisas no lugar. E após a fase da juventude, aí inicia-se um processo de maturidade, que é quando aquele jovem, ele deixa de ser jovem e ele entra na fase do adulto, já completando seus 18 anos. Entenda, a nossa vida é feita de fases. Desde o dia que iniciou-se o ciclo da vida até o dia que termina, nossos dias, cada dia vai ser diferente do outro. Cada dia vai ser um conhecimento novo, cada dia vai ser uma descoberta nova. Então, o Senhor Jesus ele fala para o discípulo, olha, passemos para o outro lado. Porque quando você está num lugar, não é para você permanecer eternamente naquele lugar. Perceba que é fases, a qual a gente vai vencer. A fase de criança é uma fase linda. Ninguém pode retornar para aquela fase. Não, será que ela era a melhor fase da minha vida? Pois é, passou. E nós não devemos nem ficar com tantas lembranças. A não ser se for para glorificar a Deus, nós não podemos nos prender ao nosso passado. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e caminhar de acordo com o plano que Ele tem para nossas vidas.
Então entenda que Jesus ele disse, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Então quando Jesus diz isso para os discípulos, ele estava dizendo, olha, deste lado está pronto. Deste lado está consumado. O que nós tínhamos que fazer deste lado já foi feito. Vamos atravessar para o outro lado. Em outras palavras, né? Vamos mudar de fase. Essa fase já terminou, agora nós vamos mudar de fase. E os discípulos, obedientes, né? Eles entram no barco, né? Com Jesus. E Jesus, ele simplesmente vai descansar, né? Mas ali a gente entende que Jesus ele estava em forma de homem. E o nosso corpo ele precisa descansar. O nosso Deus, ele não descansa. O nosso Deus, ele nos guarda, ele nos protege. Ele está conosco 24 horas. Mas ali naquele momento, Jesus ele estava mostrando para o homem o que era para o homem fazer. E Jesus ele mostra para o homem que a partir da vontade, né, e do esforço do homem, ele pode vencer tudo em todas as fases. E aí Jesus ele vai e se deita. Só que quando os discípulos adentram no barco e eles entram no mar da Galileia, era um mar muito tempestuoso, sabe? Havia muitas tempestades naquele mar. E a hora que eles entraram, estava tudo calmo. Mas a partir do momento que eles entraram, mais um pouquinho adentro do mar, iniciou-se uma grande tempestade. Eu posso compreender que quando Deus ele tem algo para a minha vida e para a sua vida, Ele nos chama, porque quem nos chama é Deus. Quem nos escolhe é Deus. Quem nos capacita é Deus. Nós de nós mesmos não temos nada. Deus é glorificado em mim através das obras que Ele me faz fazer. As obras, o meu corpo é que faz. Mas quem que me deu a autoridade, o poder, quem me concedeu foi Deus, então tudo é dele. Eu simplesmente obedeço. Então, quando eu tenho um chamado para a minha vida, a tempestade ela vai se levantar. Mas aí Jesus nos dá o exemplo de como nós devemos passar pela tempestade. Ele foi deitar. Estava lá deitado. Ó, vamos continuar aqui que a gente vai entender isso. Ó. Aqui no 36 ele diz assim, e eles, deixando a multidão, o levantaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Entenda? Eles foram, outros barcos também foram. Outros também estão sendo chamados para fazer a obra. Mas a diferença é eu querer. Há outras pessoas que estão sendo chamadas para fazer a obra, mas se elas não querem, Deus chama outro. Não existe ninguém insubstituível. Se Deus me chama para fazer uma obra e eu digo não, Ele vai chamar outro para fazer. Entenda que havia outros barquinhos atravessando também. E aí a gente percebe que a tempestade, ela estava jogando água dentro do barco. Né? E aí continua no 38. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? Os discípulos, né?
foram lá acordar Jesus para dizer para ele: olha, só não está vendo que está tendo uma tempestade lá fora? Mestre, o senhor não está ouvindo? Está entrando água no barco, está uma chuva. O senhor não se importa que nós perecemos? Então, ali demonstra, né, dos discípulos um desespero, um pânico, um pavor pela circunstância. Aí Jesus diz assim: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não entendeste fé? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram, nossa, eles estavam com Jesus há um certo período, né? E ainda eles não criam, eles ainda não tinham fé. E quando eles viam Jesus fazer os milagres, eles se espantavam. Entenda? Quando Jesus nos usar para fazer milagres, as pessoas que estão próximas a nós, elas vão se espantar. Como assim? Quem é esse aí? Quem está achando que é? Não sou ninguém. Nós não somos nada. Deus é em nós. E quando Deus é em nós, as coisas acontecem. Não porque eu quero, mas porque aceitei o chamado dele para a minha vida. Nós precisamos entender. Aqui Jesus ele dá uma repreensão aos discípulos. Vocês não têm fé? Em outras palavras, estou aqui com vocês há tanto tempo. Vocês não aprenderam nada. Quando a tempestade vem, nós precisamos agir da mesma maneira que estávamos agindo quando estávamos na bonança. Jesus ele não está dizendo que eles estavam errados de ir até Jesus para dizer para ele. Não, ele não estava dizendo que eles estavam errados. Porque o discípulo é aquele que está disposto a aprender. Quando eu estou na escola disposto a aprender, eu vou perguntar para o meu professor, que eu tenho dúvida, eu vou perguntar. E quando eu sou curiosa, eu quero aprender, o nosso sobrenome é por quê? Como? Aonde? Como eu faço? Isso é curiosidade. E Deus, ele gosta quando nós somos curiosos, porque é um ponto a qual Ele pode nos usar. Essa curiosidade, ela traz muitas coisas boas para a nossa vida. É claro, também traz coisas ruins. Porque muitas vezes nós vamos mexer onde que não é para mexer. Então nós precisamos pedir discernimento para Deus. Até onde pode ir o nosso porquê? Até onde pode ir o nosso como? Mas entenda que o que Deus repreende eles é pela falta de fé. Eles estavam com medo, estavam apavorados, amedrontados, por causa da grande tempestade que se levantou. Toda vez que a gente receber um chamado de Deus, uma ordenança de Deus, vai levantar uma tempestade. Porque quando nós vamos em direção a cumprir o plano que Deus tem para mim e para você, o diabo já sabe que as coisas não vão ficar boas para ele. Ele já sabe, agora já entendeu. Já entendeu que se ela confessar a vitória, não vou conseguir ter domínio mais. Onde essa pessoa for e ela pregar a palavra de Deus, ali os milagres vão acontecer. Ali vai haver ressurreição, ali vai haver salvação, ali vai haver paz, ali vai haver tudo que Jesus ele tem, né, na palavra dele oferecendo para nós, onde a luz de Deus brilha, há tudo isso. Entenda? E nós não podemos nos alegrar só quando a luz está forte, brilhante e tudo está bem.
quando nós estamos passando pela tempestade, nós também precisamos dar glória a Deus, clamar o nome do Senhor. E quando nós estamos na bonança, também precisamos dar glória a Deus e nos preparar, porque o dia mau ele virá, ele vem para todos. Não é porque nós aceitamos a Jesus que a nossa vida agora vai ser um mar de rosas, não. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele fala assim que ele não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada e nos ensinar a lutar. Entenda que no mundo você vai lutar sozinho. No mundo você vai se cansar, não vai ter quem te ajude. Com Cristo, é Ele que nos dá força. E se nós temos alguma vitória, é por causa da misericórdia dEle, por causa da graça dEle, por causa do amor dEle. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Quando Deus ele me capacita para fazer algo, aquilo ali é a vontade dEle. Porque se não fosse, Ele não capacitaria. Ele não mandaria atravessar para o outro lado, entenda? Toda vez que formos atravessar para o outro lado, toda vez que formos mudar de fase, a tempestade vai vir. E eu não posso orar só no dia da tempestade. Jesus ele ensina na palavra que nós precisamos orar continuamente. Se está tudo bem, eu oro. Se as coisas não estão muito bem ainda assim, eu continuo a orar. Está tudo ruim, eu continuo a orar. Eu preciso crer, eu preciso ter fé. A minha fé, ela não pode existir só quando as coisas estão ruins. Ela precisa existir o tempo inteiro. Entenda que algo que existe, ela está ali o tempo inteiro. E aquilo você precisa utilizar. É uma ferramenta qual você precisa utilizar todos os dias. Quando estou na escola, todos os dias eu preciso usar a minha caneta. Se eu deixar a minha caneta em casa e eu levar somente o meu caderno para a escola, eu posso chegar na escola, ouvir, mas por falta da caneta, que eu não consegui escrever, eu não memorizei. Então, muitas vezes eu saio dali vazio, da mesma forma que eu entrei. Porque muitas vezes eu não dei importância a levar a caneta, muitas vezes porque eu não dei importância em marcar, né, algo importante que eu ouvi, e esse prejuízo vai vir para quem? Para mim mesmo. Quando? No dia da prova. Entenda? O dia da prova vem para todo mundo. Estamos numa escola. A vida é uma escola. E no dia da prova, aquilo que eu não entendi, eu não vou conseguir aprovação. Então eu preciso entender que eu não posso desprezar nenhum instrumento. Eu preciso entender que na minha caminhada de fé, eu não posso parar de orar. É jejum, é oração, é vigia. Né? Eu preciso estar atento a tudo que acontece o tempo inteiro. Eu preciso estar em oração o tempo inteiro. Né? Eu preciso fortalecer a minha alma, porque o jejum é para fortalecer a minha alma, para quebrantar, né, o meu eu e para me aproximar de Deus, para eu estar sensível a ouvir a voz dele. Porque Deus ele quer falar comigo, com você todos os dias, o tempo todo. E nós, lembramos todos os dias de falar com Deus? Hoje não deu tempo. Pois é. Aí a tempestade se levanta e você fala, meu Deus, por quê? Porque você não orou. Porque você não buscou. Porque você não se fortaleceu antes. A tempestade ia vir? Ela vem. É natural. Quando você muda de fase, a tempestade ela vem. Mas entenda, quando ela vem e você já está armado esperando ela vem e volta. Agora, quando você está com a sua guarda baixa,
a proporção a qual ela vai te atingir é bem maior do que a que deveria. Né? Ela vai te pegar, vai te jogar no chão e vai fazer um regaço. Porque você precisa estar de pé. Você precisa estar com a sua guarda levantada. E para sua guarda ficar levantada, você precisa orar. Se você não ora, a palavra de Deus, ela fala que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Nós temos que aprender a viver em constante oração. E quando vem o dia mau, quando vem aquele grande dia de mudar de fase, estaremos prontos para mudar de fase com sabedoria. Essa é a melhor parte. Você mudar de fase, para não é isso. É isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho que fazer, é isso que é o certo. Isso é você ter crescido, amadurecido, estar pronto para outra fase. A gente entende que os discípulos eles não estavam prontos ainda para outra fase, mas mesmo que você não estiver pronto, a outra fase virá. Sabe por quê? O tempo não para. Se você não se preparou, o maior prejudicado é você, porque o tempo não para. Então entenda, é muito melhor se preparar, porque quando chegar no dia da prova, você fala, opa, pode mandar, eu sei, eu aprendi. Isso não é orgulho, isso não é soberba, isso é sabedoria, porque você buscou antes. Entenda? Dia da adversidade, eu e você precisamos estar pronto. Dia de mudar de fase, eu e você precisamos estar pronto. Estarmos em Cristo, na palavra, fortalecidos nele. E a vitória é certa. E aí nós não vamos ouvir o que os discípulos disseram. Vocês não têm fé? Nós não vamos ouvir. Não. Nós não vamos ouvir. Nós vamos mostrar a nossa fé. Muito melhor, né? Melhor do que você ouvir. Você não tem fé? É você mostrar a sua fé. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar a viver as fases. A viver com sabedoria. Oh, Pai. Entendemos que a tempestade ela virá. Nós sabemos que quando estamos com o Senhor podemos ficar tranquilos. Sabemos que temos quem nos ajuda, quem nos protege, quem nos guarda. Oh Deus, te agradecemos por ser o nosso Deus, por nos ensinar, por estar junto conosco todo o tempo. Obrigada, meu Deus, por nunca me deixar. Obrigado por estar sempre comigo. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.